Existem muitos cantos curiosos na Terra, e nenhum é mais fascinante do que as selvas do mundo. Nas profundezas do vasto e extenso labirinto da vida vegetal, todo tipo de raridades e horrores esperam ser descobertos pelo homem, embora no processo possamos ser traumatizados. Vamos ver as 20 coisas estranhas escondidas dentro das selvas e florestas de todo o mundo. Número 20. O avião escondido na selva. Este avião é o Fantasma do Pântano, um lendário voador. Boeing B-17. E Flying Fortress, que se viu em uma situação extraordinária durante a Segunda Guerra Mundial. Pilotado pelo valente capitão Frederick Eaton, este icônico avião enfrentou uma situação terrível. A aeronave realizou uma viagem pelos céus naquele fatídico dia 23 de fevereiro de 1942. O Fantasma do Pântano tornou-se parte de uma missão arriscada para perturbar a nação japonesa enquanto se aproximava da costa leste. O avião foi interceptado por forças inimigas, cujas reservas de combustível estavam se esgotando rapidamente. O capitão Eaton tomou a fatídica decisão de forçar o pouso em um pântano perto da costa norte da Nova Guiné. Milagrosamente, todos os membros da tripulação sobreviveram ao pouso forçado e empreenderam um árduo caminho através de um terreno escabroso para chegar a um lugar seguro. O pântano foi testemunha de sua resistência e determinação enquanto navegavam pela implacável selva. Agora, a história do Fantasma do Pântano cativa os entusiastas da aviação. Sua luz é um capítulo notável do nosso passado. É um lembrete assustador dos sacrifícios que podem ser feitos durante uma guerra. Número 19. Navio pirata. Vejamos esta imagem de todas as coisas que você poderia esperar encontrar em um barco de junco. Apostamos que um navio não estava na sua lista. Ao se aventurar por uma selva no Panamá, um aventureiro encontrou um navio pirata perfeitamente conservado da Era Dourada. O que não se sabe é como ele acabou tão profundamente na selva. Poderia-se supor que uma tempestade violenta o lançou até lá. Mas há um problema nessa teoria. O homem que o encontrou olhou dentro, onde não havia nenhum corpo. Se tivesse sido arremessado por uma tempestade, haveria corpos de alguém ou talvez piratas falecidos. Por alguma razão estranha, foi ocultado deliberadamente para ser reparado e depois abandonado por algum motivo desconhecido. Número 18. Machu Picchu. No coração profundo da selva peruana esconde-se um tesouro, as magníficas ruínas de Machu Picchu. Uma cidade antiga que esconde muito mais do que se vê a olho nu. Descobertas arqueológicas recentes revelaram uma série de estruturas antigas, esquecidas ao longo do tempo, incrustadas entre a densa folhagem. Explorar as joias ocultas não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda da tecnologia de ponta, os arqueólogos estão desvendando as camadas da história usando lasers avançados, capazes de penetrar obstáculo, e drones para alcançar áreas inacessíveis. Em um estudo publicado no Journal of Archaeological Science, os pesquisadores descobriram a existência de cerca de uma dúzia de pequenas estruturas localizadas a poucos passos das ruínas principais. Essas estruturas foram encontradas nos arredores do sítio cerimonial, conhecido como Xaxabamba, onde se obtém informações valiosas sobre a vida cotidiana da antiga civilização Inca. Imagine a emoção de descobrir esses antigos vestígios durante séculos sob a densa selva. A tecnologia continua avançando, com certeza. Há outros segredos ainda por serem descobertos. Número 17. O verdadeiro Tarzan do Vietnã. Um homem vietnamita chamado Ho Van Lang vive a vida como nenhum outro, conhecido como o Tarzan da vida real. E passou 4 décadas imerso enfrentando os desafios da natureza. No entanto, sua extraordinária jornada chegou ao fim quando ele contraiu câncer de fígado aos 52 anos. A história de Ho Van Lang despertou curiosidade no mundo. Quando Ho Van Lang tinha 3 anos, uma bomba caiu em sua casa e matou seus irmãos.
Então, seu pai decidiu escapar da aldeia e se internar na selva junto com seu filho. Assim, ele chegou à selva com 3 anos de idade e cresceu junto com seu pai, ficando completamente isolado da sociedade moderna por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã, já que seu pai, Rovan Tan, havia estado no exército de seu país. Mas em 1972, houve um bombardeio na região e sua casa foi atingida por um explosivo que causou a morte de sua mãe e de seus 2 primeiros filhos, segundo informou o jornal vietnamita Toi Tre. Por isso, o pai levou seu filho e viveram na selva como pessoas de um passado antigo. Prosperaram vivendo na selva, confiando em suas habilidades de sobrevivência para navegar pelo terreno inclemente da vida que escolheram viver. Número 16. A cabeça de pedra perdida na Guatemala. Há mais de 50 anos, nas selvas da Guatemala, ocorreu uma descoberta assombrosa. Uma enorme pedra havia emergido da terra, cativando a atenção daqueles que finalmente a observaram. Esta descoberta monumental revela um rosto com traços delicados, incluindo lábios finos, um nariz grande e um arco que rasgava o céu. O que o tornou ainda mais notável foi que as características faciais, provavelmente de origem caucasiana, desafiavam as expectativas baseadas nas raças pré-hispânicas conhecidas da América. A descoberta desta enigmática cabeça de pedra despertou uma curiosidade imediata. Especialistas e pesquisadores examinaram com atenção suas origens e significados. No entanto, à medida que o tempo passou, a descoberta gradualmente passou para um segundo plano na discussão histórica. Quanto ao artefato, monumental, serviu como um lembrete dos mistérios que se escondem nas profundezas da selva, e continuam a surgir perguntas sobre o confuso tapete da história humana e a interconexão das civilizações através do tempo e do espaço. Número 15. A Cidade Branca. Um grupo de pesquisadores dedicados ao Programa de Avaliação Rápida da Conservação Internacional completou recentemente uma expedição à lendária Cidade Branca, em Honduras. Também conhecida como a Cidade Perdida do Deus Macaco, localizada nas profundezas da extensão indomável da selva tropical de Mosquitia. A recente descoberta das ruínas antigas despertou a imaginação dos exploradores que se aventuraram a conhecer mais sobre este lugar. Após séculos de exploração no território inexplorado, desta floresta intocada, a equipe embarcou em uma missão vital para realizar um estudo biológico abrangente da área circundante. O objetivo era desvendar os segredos ocultos entre a folhagem e descobrir os mistérios deste extraordinário ecossistema. O que encontraram superou todas as expectativas. A floresta tropical revelou sua verdadeira magnificência, mostrando uma abundância de vida que havia permanecido oculta durante séculos. Os pesquisadores se maravilharam com as descobertas da grande diversidade de plantas e vida selvagem que floresceram dentro deste reino inexplorado. Em suas notáveis descobertas, a equipe descobriu uma espécie desconhecida para a ciência, um testemunho da biodiversidade inexplorada que se esconde nestas florestas ancestrais. Além disso, descobriram várias espécies que acreditavam ter desaparecido do nosso planeta para sempre. Número 14. Esconderijo alemão oculto nas paisagens enigmáticas da Argentina. Os arqueólogos da Universidade de Buenos Aires fizeram recentemente uma descoberta que revela um capítulo inquietante da história. Eles descobriram os restos de um esconderijo clandestino que acreditam ter sido construído durante a Segunda Guerra Mundial com a intenção de oferecer refúgio aos nazistas. Derrotado. Encravado nas densas selvas do Parque Provincial em Tuque Square. Os restos de 3 edifícios emergiram como evidência deste passado sombrio. À medida que os arqueólogos escavavam minuciosamente o local, uma narrativa convincente começou a se desenvolver entre os artefatos que desenterraram. A presença de moedas alemãs cunhadas durante a era nazista, um fragmento de um prato de porcelana alemã e até mesmo uma suástica gravadas nas estruturas, proporcionaram vínculos indestrutíveis com os líderes nazistas, que encontraram refúgio neste remoto canto da Argentina.
Esta descoberta serve como ponto de partida para a complexa história internacional da Argentina, marcada por suas associações com o Terceiro Reich e sua simpatia pró-nazista durante a década de 1940 até o subsequente refúgio de criminosos na Segunda Guerra Mundial. Número 13. Um antigo OVNI. Agora nos dirigimos ao coração da selva amazônica, onde um avistamento misterioso despertou especulações entre os entusiastas e especialistas em extraterrestres. A captura de um objeto não identificado e imagens de satélite provocaram afirmações sobre uma presença de outro mundo. Uma nave espacial colossal oculta dentro do dossel, dançante da selva e um objeto enigmático que se assemelha a uma linha de orbes luminosos. Ou uma formação de luzes em forma de charuto que se destaca entre as vastas e extensas árvores. O primeiro objeto que chamou a atenção de um observador que explorava geoglifos, maps, chamado Tyler, um membro da equipe de segurança que investiga OVNIs, nos Estados Unidos, analisou detalhes da descoberta revelada na região, cercada por quilômetros e quilômetros de uma floresta ininterrupta. Esta área parece estar desprovida de qualquer assentamento humano ou infraestrutura, já que as imagens de satélite revelam um objeto misterioso. E surge a pergunta sobre o que poderia ser. Poderia ser evidência de atividade extraterrestre ou simplesmente uma ilusão de ótica? O debate se espalhou como um rastilho de pólvora, alimentado pelas sensações do desconhecido. A questão estava envolta em tais avistamentos de regiões que são remotas e inexploráveis, que cativam a imaginação, provocando pensamentos de encontros com seres do além. São lembretes da imensidão do nosso universo e das infinitas possibilidades que estão além da nossa compreensão. Número 12. A cidade perdida dos gigantes. Na selva amazônica do Equador, um grupo de exploradores internacionais e até mesmo locais fez uma descoberta escondida. Eles se depararam com o que parecia ser um antigo complexo piramidal. Bruce Fenton, um autor e pesquisador, denominou este enigmático local como a cidade perdida dos gigantes, inspirando-se nas grandes ferramentas encontradas ao seu redor e nas lendas de uma raça de gigantes. As características desta estrutura piramidal incluem uma base de aproximadamente 80 metros quadrados e uma altura de 80 metros. As paredes inclinadas são compostas por centenas de blocos de pedras colossais, cada um pesando cerca de 2 toneladas métricas. E na parte mais alta da grande colina, há uma área plana que revela uma variedade de artefatos fascinantes. A paisagem apresenta o que parece ser uma parede pavimentada, uma rua antiga ou talvez o teto de uma estrutura mais grandiosa. Número 11. O mirante da cidade perdida dos Maias. Um lugar ao norte da selva da Guatemala, onde agora se encontra o extraordinário mirador no sítio arqueológico Maia, que se ergue sobre sua folhagem dançante encontrado em uma pirâmide circular chamada La Danta, que atinge uma altura impressionante de 7 metros de altura. Esta estrutura tem a distinção de ser a maior pirâmide já construída no mundo maia. O mirador mostra o avançado processo de engenharia e arquitetura da antiga civilização maia. O sítio abrange uma vasta extensão de ruínas, que incluem plataformas cerimoniais, calçada e outras maravilhas arquitetônicas, que fornecem informações sobre o sofisticado planejamento urbano e as práticas culturais do povo maia. As escavações e investigações do mirador descobriram fascinantes artefatos e fragmentos de uma próspera cidade antiga. A complexa sociedade que habitou esta selva se esconde atrás dos vestígios das ricas expressões artísticas, crenças religiosas, decorações de estuque, cerâmica finamente elaborada e as intrincadas inscrições hieroglíficas que proporcionaram uma visão inestimável das vidas e costumes dos maias. Explorar o mirador é uma viagem no tempo que nos transporta a uma época antiga onde fervilhava de atividade. Enquanto navegamos pelas ruínas em expansão, não podemos deixar de nos maravilhar com a grandiosa fortaleza de La Danta, o engenho e a ambição dos arquitetos nesta grande região maia. Ao visitar o mirador,
Todos podemos nos conectar com o legado da civilização maia e ganhar a apreciação das conquistas culturais que nos lembram a importância de preservar a humanidade e estudar nossa história humana. Número 9. A mega cidade de Angkor. Bem-vindo ao magnífico mundo de Angkor. A mundialmente famosa cidade dos templos do Camboja, um local místico que atrai visitantes de todo o mundo, oferece um vislumbre da rica história do Império Comunista. A capital deste poderoso império, que se estende desde os séculos XIX até o XX. Angkor é uma verdadeira obra-prima da arquitetura medieval. Mas esta antiga maravilha tem mais do que aparenta. Um estudo inovador realizado através de tecnologia de escaneamento a laser de última geração descobriu um tesouro escondido de sítios arqueológicos dentro da região de Angkor. Esses escaneamentos revelaram a vasta cidade envolta pela selva, que aguarda ser descoberta. Entre as descobertas notáveis está a possibilidade de uma cidade ainda maior que o Camboja, escondida na antiga folhagem. Esta revelação mostra a imensa escala e a grandeza da civilização antiga. Número 8. 3. Rochas de baleias. Um mistério geológico que tem cativado os visitantes por milhões de anos. E está localizado na província de Venkan, Tailândia. Esta formação rochosa de 75 milhões de anos tem sido há muito tempo um mistério que sugere que a natureza às vezes pode se tornar um pouco criativa com os designs. Esta maravilha geológica é chamada de as Três Baleias, que se erguem em linha reta nas montanhas. Talvez sua semelhança possa ter lhes dado nomes como uma família de baleias. A mãe e o pai podem ser explorados a pé, enquanto a esquiva baleia bebê permanece oculta, o que adiciona um ar de mistério a esta maravilha natural. Para chegar a este local extraordinário, os visitantes devem navegar por uma extensa rede de trilhas e embarcar em uma caminhada que lhes tira o fôlego, mas promete memórias inesquecíveis. À medida que sobe, as vistas panorâmicas das florestas circundantes deixam uma curiosidade assombrosa e particular. Do topo da Rocha da Baleia, são exibidas vistas extraordinárias que se estendem até onde já não se pode olhar. Podem-se contemplar as montanhas e um ambiente de tranquilidade na floresta, que é um santuário de beleza natural. Esta é uma das obras-primas mundiais da natureza. À medida que explora esta antiga formação de pedra, não pode evitar sentir-se atraído pelas incríveis forças que a moldaram durante milhões de anos. Número 7. A Fortaleza dos Leões do Sri Lanka. Falando de rochas impressionantes, uma majestosa fortaleza rochosa que se ergue sobre a densa floresta do centro do Sri Lanka e que data do século V depois de Cristo. Continua a cativar visitantes de todo o mundo. À medida que o conhece, surpreende-se cada vez mais. Este incrível local tem uma grande entrada emoldurada no monumental Paço dos Leões. Esses corredores, habilmente esculpidos na parede de rocha, levam você a um mundo de maravilhas antigas que um dia se perderam na profundidade. Floresta. Sigiria. Permaneceu como um segredo conhecido apenas pelos aldeões locais. Foi através da sabedoria preservada nos textos budistas que os forasteiros começaram sua busca para desenterrar este tesouro escondido no século XIX. Os historiadores britânicos descobriram os edifícios impressionantes e os frescos adornos requintados de suas paredes. Designado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1960, Sigiria é uma visão de um mundo perdido. Desde o momento em que você pisa em seus antigos terrenos, será transportado no tempo maravilhado, com os detalhes rochosos e as belas estruturas que existiram ao longo dos séculos. Número 6. A Montanha Mágica de um Conto de Fadas. Agora vamos fazer uma caminhada pela Montanha Mágica, escondida no meio deste extraordinário bosque no Chile. Este extraordinário alojamento florestal oferece uma experiência verdadeiramente de conto de fadas, inspirada na história de uma montanha mágica, com a capacidade de realizar grandes desejos, pois, ao se aproximar do albergue, você se sentirá fascinado por um local assombroso.
A cachoeira que cai do telhado da casa, uma característica que por si só acrescenta um toque de beleza ao ambiente. Encantador. Uma força exuberante cerca o albergue, criando uma sensação de tranquilidade e harmonia. O design arquitetônico se integra perfeitamente com a paisagem natural, fazendo deste lugar um destino único. Se você for hóspede, encontrará quartos confortáveis e encantadores que se combinam harmoniosamente com o ambiente. A sala de jantar oferece um santuário acolhedor, que permite relaxar e se conectar com um ambiente mágico que praticamente brilha por toda a propriedade. Número 5. Assentamento antigo. Voltamos à selva amazônica, onde recentemente ocorreu outra descoberta arqueológica igualmente surpreendente. No extremo sudoeste desta área, uma equipe de cientistas encontrou uma coleção de 11 assentamentos antigos que haviam permanecido ocultos ao mundo e que agora foram publicados na revista Nature. Este estudo revela a existência de comunidades prósperas, adornadas com magníficas pirâmides e sistemas de canais intrincados durante anos. A questão de se esta região remota poderia sustentar uma grande população foi um tema de debate e especulação entre acadêmicos e arqueólogos. Número 4. Geoglifos. Permaneçamos na floresta tropical do Amazonas. É a selva mais grande e misteriosa do mundo. Mais pesquisas destruíram ainda mais a crença de que este exuberante ecossistema não foi tocado por mãos humanas. Até a chegada dos europeus, descobertas recentes revelaram que as civilizações antigas moldaram e manipularam a paisagem século antes de seu tempo. Em particular, o uso de geoglifos sólidos, já que o desmatamento moderno devasta a Amazônia. Uma revelação surpreendente surgiu, revelando mais de 450 valas com formas geométricas conhecidas como geoglifos. Foram desenterradas e abrangem uma extensa área de 13.000 quilômetros quadrados no Brasil. Acras afirma que os geoglifos circulares jazem ocultos na folhagem dos primeiros séculos, escapando à detecção humana moderna. Os anos de desmatamento expuseram as estruturas aos olhos de pesquisadores e exploradores que observam de cima. Não apenas a destruição do planeta, mas também o surgimento de novas histórias ocultas. O que não só beneficia os especialistas, mas também apresenta desafios para a percepção da Amazônia como um deserto intocado. Poderiam os geoglifos ter sido marcadores de espaços sagrados, locais cerimoniais ou até mesmo símbolos de conhecimentos astronômicos antigos. Desvendar os segredos codificados dentro das formações geométricas é a chave para compreender a rica e complexa história da interação humana com esta região. Biodiversidade. Número 3. Abismo de Humboldt. É um majestoso lugar em Sarisariñama, no estado de Bolívar. Encontramos a inspiradora Cima Humboldt, também conhecida como Cima Maior. Este colossal cenote nos cativa por suas características extraordinárias e sua origem provocadora, que se destaca por seu imenso tamanho e profundidade, tornando-o uma verdadeira maravilha da natureza. Este sumidouro tem enormes dimensões, medindo aproximadamente 352 metros de diâmetro e afundando 314 metros nas profundezas da Terra. O que o torna mais excepcional é a localização. É o único arborizado da região e está rodeado por uma vegetação exuberante que cai em cascata sobre as paredes. Um dos aspectos mais interessantes da Cima Humboldt é o processo de formação único, através da erosão, que gradualmente esculpiu essa característica geológica. À medida que a água da chuva e outras forças da natureza interagiam com as formações rochosas que esculpiram este abismo, mostra-se o poder das forças dinâmicas que moldam nosso planeta. Número 2. A misteriosa esfera rochosa. Agora nossa jornada se dirige à Europa, onde nos aventuramos nas florestas de Savidovice, na Bósnia, um lugar pouco conhecido. Uma descoberta estranha despertou tanto entusiasmo quanto curiosidade.
O renomado arqueólogo Seiros Manajik e sua equipe descobriram uma esfera de pedra gigante, envolta em mistério e intriga. Esta impressionante esfera de pedra tem um diâmetro surpreendente de 1,5 metros, o que a torna uma visão verdadeiramente imponente. Sua composição é igualmente fascinante, com um alto teor de ferro que acrescenta à sua natureza enigmática. À medida que a equipe escavava, aproximava-se de seu extraordinário esconderijo terrenal. Alguns acreditam que as esferas são os restos de uma antiga civilização. Outros acreditam que a formação se deve a processos geológicos naturais. E, claro, muitas pessoas afirmam que é uma espécie, a formação de planetas. Há quem afirme que se trata de uma espécie de boliche extraterrestre. Número 1. O hotel no avião da selva. Damos as boas-vindas à terra da Costa Rica. Nossa hospedagem extraordinária se combina perfeitamente com a beleza da natureza. Acima de tudo, o melhor é o custo do hotel. Este hotel único oferece uma experiência inesquecível. Você pode desfrutar de seu próprio luxo ao entrar no Fênix. A suíte privada é um refúgio dentro de um avião de passageiros recentemente remodelado. Você pode voar em um avião para viajar para o outro lado do planeta. Para dormir em um avião, o Boeing 727 de 1965 foi resgatado de uma fuselagem que um dia cruzou os céus da África do Sul, que foi transformado em uma suíte de hotel exclusiva que oferece uma estadia verdadeiramente única. Ao entrar, você ficará surpreso com um interior cuidadosamente projetado que conta com todas as comodidades. 2 quartos com ar-condicionado, cada um equipado com uma área privada. Para seu conforto, um banheiro totalmente equipado espera. Tudo isso permitirá que você desfrute dos melhores momentos de relaxamento. Não há ar-condicionado. As pessoas desfrutam de momentos culinários reunidas na sala de jantar para saborear a comida enquanto respiram ar fresco, contemplando a vista do oceano a partir do terraço. E nunca se sentirá atordoado pelas turbulências desde o momento em que seus olhos se depararem com as vistas panorâmicas dos exuberantes jardins. Você realmente sentirá a conexão com a beleza natural que os hotéis oferecem. Costa Verde. Um santuário de tranquilidade e exclusividade em uma terra com vista para o mar. Ouvindo a sinfonia da vida selvagem que harmoniza com o suave farfalhar das folhas. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e nos vemos no próximo.